A história começa na terceira rodada da última fase de uma competição. Ali estava o participante mais jovem da competição. Aquele garoto se chamava Yoo Sang-hyun. O narrador informa que aquele jovem tinha acertado 10 pontos em todos os seus acertos de longe, perguntando se na sua última flecha acertaria novamente. Ele então se prepara para acertar o alvo, jogando a flecha e acertando em cheio. As pessoas ficam surpresas, não acreditando que ele tinha acertado, abraçando ele e dizendo que era um gênio enviado por Deus. E então acaba sendo o campeão da competição. Um tempo depois, seu chefe estava jogando uma montanha de papéis na cara do protagonista. O calvo chama o jovem perguntando se ele estava distraído. Sang-hyun pede desculpas pois não tinha percebido. Em seguida, o velho fala para ele se preparar perguntando que documentos eram aqueles, pensando onde poderia usar o protagonista com aquelas habilidades inúteis. Um tempo depois, o garoto já fez tudo o que tinha que fazer dizendo que tinha feito um bom trabalho. Então acaba entardecendo. O garoto estava vendo um vídeo relembrando de seu campeonato, mencionando que já se passaram 10 anos desde esse dia, pois o arco era a única coisa que tinha. Porém, custava muito dinheiro para poder correr atrás de seu sonho, e ele ainda morava com sua avó, então não teve escolha a não ser largá-lo. E um dia após o outro continuou treinando de novo e de novo, pensando que era incrível ser uma pessoa que já tinha um futuro certo e promissor, pois tinha certeza que teria um futuro brilhante. Mas não foi como ele pensava, pois se seu treinador não tivesse o apresentado aquele trabalho, ele estaria desempregado para sempre. O garoto fica triste relembrando de seu passado, dizendo que já era o suficiente se lembrar de tudo aquilo, afirmando que iria assistir uma live para descontrair. Procurando uma live, ele percebe que só estavam transmitindo live de um jogo chamado Full Dive, um jogo que fazia você se sentir que estava na vida real e um dos que tinha as melhores experiências, podendo jogar o jogo com um console em forma de uma cápsula. Porém, era muito caro, então o protagonista não poderia nem sonhar em conseguir um console daquele. Mesmo assim, o garoto se sente feliz, pois podia pelo menos assistir esse jogo incrível. Vendo a live, um dos espectadores manda um presente dizendo para o cara matar o porco com um arco em menos de 15 minutos. Mirando várias flechas de uma vez, o garoto fala que vai conseguir muito fácil, agradecendo pelo donate. Em seguida, joga as flechas com uma magia no porco, porém não acertou nenhuma. Então o chat começa a zoar ele porque era muito fácil acertar. O cara manda um donate de novo perguntando por que ele tinha pegado um arco, pois nem sabia usar um, e o garoto responde que pensou que tudo era possível no jogo, dando uma desculpa que a máquina estava atrasada. Sang-hyun observa os comentários zoando o streamer, pensando sobre o que o cara disse, pois seria mentira se ele dissesse que não os invejava, porque se tivesse a oportunidade, ele desejava se sacrificar dando tudo de si e ser reconhecido por todos. O garoto desliga o computador pensando que já era a hora de dormir. Então a noite passa e o jovem pensa que deveria se reestruturar, fazendo um pedido de demissão. Seu chefe avisa que se ele saísse sem problema iriam cuidar bem dele, porém se ele for excluído durante esse período teria uma grande chance de não conseguir uma vaga novamente. Mesmo assim, o garoto queria se demitir. O calvo pergunta se aquela era mesmo a escolha dele, então o protagonista afirma mencionando que se ele saísse naquele momento também receberia uma indenização. Então ele pede para o jovem assinar o contrato ainda hoje, dizendo para ele não se arrepender de sua escolha, pois entrou com conexões. O garoto pensa que todos daquela empresa passaram por muitos problemas para entrar naquela agência, onde até estudaram no exterior. Entretanto, eles não tinham escolha. Um tempo depois, o protagonista estava em sua cama refletindo sobre seu passado, relembrando novamente que já faziam 10 anos. O atleta mais jovem vencedor do campeonato nacional, que era apenas um estudante do ensino médio. Ele fica triste pois sempre se lembrava de seu passado, desejando consertar seus erros. Pensando no que deveria fazer, seu celular toca de repente. Sang-hyun, observando as notificações, percebe que o streamer de antes estava fazendo uma live novamente tentando matar o porco, relembrando das palavras que o cara disse antes, dizendo que se tudo era possível naquele jogo, também seria possível usar o arco e flecha como antes, e além disso iria streamar para as pessoas o verem. Entretanto, ele se pergunta se usando sua habilidade iria conseguir se tornar popular, mencionando que o cara que estava vendo a live antes era o que mais assistia, e embora não fosse um bom jogador, seus espectadores gostavam dele. Então começa a pesquisar em seu computador se existia muitos streamers além dele, percebendo que tinha várias pessoas nesse mundo que gravavam todos os tipos de live. Percebendo que tinha muito mais do que pensava, ele diz que possuía muitos streamers excelentes, além de que tinha muitos que mostravam suas habilidades para os que assistiam melhorar. Sem dúvidas, era um mundo muito maior do que ele imaginava, um mundo gigante de opções que poderia escolher. Sang-hyun lembra que aquele era um mundo que amava e viveu quando era mais jovem, onde era dedicado para melhorar constantemente e competir com os outros. Um mundo simples, mas muito distante. Porém, mesmo assim, ele queria tentar. Um tempo depois, Sang-hyun estava conversando com seu amigo dizendo que iria comprar o console. O cara fica surpreso, pois o protagonista iria gastar todo o seu dinheiro apenas em um jogo, perguntando várias coisas sobre a situação. Observando a situação, o protagonista se pergunta se realmente tinha algum problema fazer aquilo, pois na sua empresa antiga, Juyuk era a única pessoa em que poderia
confiar porque naquele lugar não tinha pessoas de confiança. E ao contrário dele, seu amigo teve uma vida bem-sucedida entre a elite, criando um caminho para seu sucesso. Ju-Yuk pergunta ao garoto quanto era a cápsula, dizendo que queria dar aquele dinheiro para seu amigo e mencionando que tinha um equipamento adicional nela. Sang-Hyun fica surpreso pois precisava de outro equipamento, então o cara pergunta se ele achava que era apenas a cápsula, mencionando que a sua conta de luz iria subir. Um tempo depois, o protagonista e seu colega estavam observando um edifício, percebendo que estavam em um lugar onde alugavam cápsulas. O protagonista pergunta ao Du por que eles estavam lá, pois ele precisava comprar uma delas e não alugar. Próximo à entrada, um homem estava recolhendo lixo. Aquele cara era um dos funcionários da loja, perguntando se ele queria comprar uma cápsula, pois se o garoto quisesse ele poderia as vender por um preço mais barato, e chamando o jovem para dar uma olhada. Dentro da loja, Sang-Hyun observa as cápsulas, ficando surpreso como elas eram. Então o cara sugere ao protagonista antes de comprar é melhor testar uma delas, levando o jovem para alguns testes físicos porque para entrar na cápsula aquilo era preciso. Enquanto o protagonista estava fazendo os testes, seu amigo estava de fora junto com um funcionário, agradecendo pela ajuda dele. O cara fala que não era nada demais, porém sugere impedir o garoto, pois existiam muitas pessoas como ele que olhavam os streamers jogando e achavam que poderiam fazer o mesmo mostrando suas habilidades. Porém não era como eles pensavam que seria. O garoto pergunta se mesmo jogos com a realidade aumentada eram tão diferentes da vida real. Então responde que sim, pois no jogo ele poderia usar suas habilidades físicas. Porém, como o jogo não havia limitações físicas, faltava discernimento nas pessoas além de mentalidade, mencionando que o protagonista tinha sido demitido de sua empresa, então talvez ele desistiria de jogar o jogo depois de fazer o teste. O cara fala pro protagonista que o jogo que iria jogar se chamava Real Olympics, pois ele já foi um atleta. Fechando a cápsula, o protagonista fica em transe com a máquina, pensando que aquilo era incrível e mencionando que sentia que sua mente estava indo para outro lugar. No mesmo instante, Sang-Hyun abra os olhos, percebendo que estava em outro lugar. Olhando para baixo e vendo que estava segurando um arco e flecha, ele fica perplexo pois aquilo era como a realidade. Então o garoto prepara para atirar a primeira flecha, se perguntando se ele não lembrava de quando usava seu arco, pois suas mãos estavam tremendo. Observando o protagonista, seu amigo pergunta por que ele ainda não atirou e o cara fala que ele deveria estar nervoso. Porém, vendo o protagonista, ele fala que não tinha como ele estar nervoso. Sang-Hyun fala que tudo aquilo era diferente da vida real, percebendo que não estava mais tremendo. Em seguida dispara a flecha, acertando em cheio o alvo. Os dois ficam surpresos, pois ele tinha conseguido 10 pontos. Então Sang-Hyun continua disparando várias vezes, acertando todas as flechas. Seu amigo pergunta se o jogo era realmente diferente da vida real, porém o cara fala que o protagonista estava se acostumando incrivelmente rápido. Entretanto, observando melhor, fala que poderia estar enganado, pois aquilo era diferente, perguntando quem era realmente aquele garoto. Em seguida a partida termina e o protagonista sai do jogo. O funcionário fala que ele foi incrível, dizendo que seria um desperdício o garoto comprar apenas um produto de segunda linha, sugerindo comprar um melhor. Com Sang-Hyun cabisbaixo, o cara pergunta se estava tudo bem com ele. Observando o protagonista, seu amigo se pergunta qual seria sua verdadeira identidade, lembrando que ele foi o mais jovem a conseguir uma medalha de ouro, mencionando que o garoto poderia ter sido o melhor do mundo até um acidente ter acontecido, e dizendo que queria muito ajudar ele, já que o protagonista realmente gostava daquilo, lembrando que fazia muito tempo que ele não usava o arco e flecha. Como poderia esquecer daquele acidente? Aquele olhar frio do médico observando o protagonista, o sonho em que Sang-Hyun teve que desistir. Um tempo depois, já na casa do protagonista, a cápsula já estava instalada. No mesmo instante, Sang-Hyun já inicia a máquina para testar, ficando feliz pois poderia começar a streamar na hora que quisesse, se lembrando que o funcionário da loja tinha dado um bom preço na cápsula. Ele se preocupa se aquele foi um bom negócio. Então Sang-Hyun começa a iniciar sua streaming, fazendo os preparativos, escolhendo um jogo, Kingdom Age, um jogo no tempo medieval com um foco na vida de um mercenário. Não era muito famoso, mas tem sua própria base de fãs. Jogos populares têm uma quantidade de streamers maior, mas aquele jogo não tinha uma quantidade grande de jogadores, então seria um bom jogo para iniciar como streamer. No mesmo instante, o garoto terminou de criar seu personagem. O sistema informa que o jogo iria começar em 5 segundos, e então o protagonista entra. Em um clarão gigante, uma pessoa chama o garoto. Abrindo os olhos, Sang-Hyun percebe que estava em uma carruagem. Observando ao redor, o garoto se pergunta onde estava. No entanto, ele percebe algo. Naquele exato momento estava acontecendo uma batalha. O protagonista percebe aquela confusão e no mesmo instante alguém o chama. Um homem apontando a espada para Sang-Hyun pergunta se ele precisava de mais um ataque para se levantar. Esse cara é o capitão dos mercenários. Sang-Hyun pede desculpas, pensando se foi ele que tinha o agredido. O cara informa que eles estavam sendo atacados e manda o garoto pegar uma arma. Nesse momento o sistema aparece pedindo para ele escolher uma. Sang-Hyun, observando as opções, fica confuso porque não tinha a opção de um arco. No mesmo instante alguém comenta em
sua live perguntando se ele queria um desafio com arco. O garoto fica surpreso quando percebe que tinha pessoas o assistindo pensando que escolheu o jogo certo. Sang-Hyun pergunta por que deveria fazer um desafio para conseguir um arco. Em seguida, o cara pergunta se ele era novo no jogo, dizendo que arcos poderiam atingir os aliados, além de que precisaria contar as suas flechas, o que poderia acabar sendo ruim. O garoto entende como é e agradece a pessoa que estava assistindo. Então o cara sugere o protagonista pegar uma espada, entretanto o garoto escolhe o arco mesmo assim. Em seguida começam a zoar ele, dizendo que ele era um novato, e além disso era ruim, porém o protagonista não ligava. Ele se pergunta onde estava o seu arco, mas no mesmo instante um arco atinge uma pessoa atrás dele. Com o cara derrubado e uma seta em seu peito, o arco voa em direção do protagonista. O sistema informa que ele conseguiu um arco, no entanto só tinha 20 flechas, e o chat começa a zoar o protagonista, dizendo que aquilo sempre acontecia quando um novato escolhia um arco. Seu capitão observa o garoto parado e pergunta o Du por que ele não estava fazendo nada, pedindo para ele atacar. Sang-Hyun, concentrado, começa a mirar em seu alvo. Observando atentamente, ele atira a flecha em direção ao inimigo, acertando precisamente o seu inimigo, fazendo o chat de sua live ficar surpreso com sua habilidade. O garoto pensa que aquilo era diferente do tiro com arco tradicional, supondo que estava entre a era moderna e a atual. Perguntando ao chat se para derrotar os inimigos precisava de apenas uma flecha, porém o chat fala que naquele jogo simulavam tudo como se fosse na vida real. Sang-Hyun agradece pela explicação e pensa que era só ele acertar sempre na cabeça. Seu chat zoa novamente o garoto, pois ninguém acreditava nele, porém iria provar a eles com resultados. Em seguida começa a disparar suas flechas, acertando todas nos pontos vitais de cada um. O garoto fala que já estava ficando tarde, então deveria terminar aquilo de uma vez. Pensando que achava que não conseguiria acertar os alvos em movimento, porém foi muito fácil. Sang-Hyun observa seu capitão, que estava em uma batalha. Percebendo que aquela era uma batalha de portadores de escudo, pensando se deveria o ajudar, porém se fizesse aquilo poderia acabar ficando sem flechas. No mesmo instante, Sang-Hyun percebe uma brecha, disparando sua flecha na cabeça do inimigo. Ele percebe que aquele era o último inimigo, pois todos os outros tinham fugido. O garoto percebe que o chat estava sem digitar nada, perguntando o que tinha acontecido. Porém o chat começa a digitar, incrédulos com o que ele tinha feito, pois não era nada normal, perguntando várias coisas para ele. Sang-Hyun pergunta se fez algo de errado ou se não deveria ter matado o boss. Entretanto o chat diz que não tinha como matá-lo, a deixando confuso, pois eles tinham dito que tudo morria com um tiro. Então o chat menciona que não era sempre que um boss levava uma pancada na cabeça, e afirma perguntando como ele tinha feito aquilo, pois era impossível, dizendo que os bosses têm um escudo, então se não for rápido eles desviam de tudo. Em seguida Sang-Hyun pergunta se eles nunca usaram um arco, pois era fácil puxar a flecha. Ele fica surpreso, perguntando se o protagonista tinha puxado o máximo do arco todas as vezes. Entretanto uma pessoa chega chamando o protagonista, perguntando se aquele era realmente ele, pois estava diferente, falando que aquilo foi incrível, dizendo que nunca viu alguém tão bom igual ao garoto no arco e flecha. O chat fica surpreso, pois era a primeira vez que viam o capitão falando daquela maneira. Enquanto ele pergunta quem era aquele mercenário que nunca tinha visto antes, ele questiona seu nome, falando que iria reportá-lo ao outro capitão. Em seguida escolhe seu nome, que será Almo, dizendo que iria se lembrar daquilo. A comunidade do jogo era conhecida como Era do Reino, porém estagnou. Embora a maioria dos jogadores gostassem do jogo, a falta de momentos interessantes fazia com que a comunidade discutisse sobre as mesmas coisas repetidas vezes. Até que um dia teve um post diferente. Um garoto que era apenas um iniciante, em vez de fugir, matou o boss sozinho e foi elogiado por seu capitão. Todos ficam surpresos, achando que aquilo era falso, pois nunca viram Roman elogiar alguém. Achando que aquilo era impossível, pois era apenas um novato que tinha criado sua conta há poucos dias. Ele fica surpreso com todos aqueles comentários, pois nunca poderia imaginar que aquilo aconteceria com ele, pensando que seria bom continuarem discutindo, pois aumentaria sua imagem. Porém o garoto fica surpreso com um comentário, dizendo que aquele boss, nem mesmo Electro, que era um veterano, sairia ileso. Sang-Hyun se recorda daquele nome, pois era um dos jogadores que tinham mais visibilidade nos streamers. Ele fica surpreso, pois em apenas alguns dias já estava sendo comparado com um dos melhores. Então o chat fala que seria ruim para o garoto comparar ele com uma pessoa muito grande, pois seria muito cruel. Observando tudo aquilo, Sang-Hyun pergunta se era real. No mesmo instante seu telefone toca. Quem tinha ligado era seu amigo, perguntando se sua live tinha sido bem sucedida, e o garoto confirma. Ele pergunta se houve algum problema com a máquina, entretanto, o protagonista avisa que estava funcionando perfeitamente. Seu amigo pergunta se ele teve alguma visualização, e o protagonista fala que teve 20, ficando surpreso com tantas visualizações para um iniciante, perguntando o que ele tinha feito para conseguir tantas assim. Porém o garoto fala que apenas escolheu um bom jogo. O cara pergunta por que ele tinha tanto talento. Então a conversa continua durante um tempo. O protagonista avisa que iria desligar, pois precisava fazer os preparativos de sua live, mas o cara pergunta se ele iria começar na hora do jantar. Entretanto o garoto fala que ele não tinha jantar, pois aquele era seu trabalho agora. Seu amigo abre um sorriso, ficando feliz por ele.
No mesmo instante, alguém o chama perguntando por que estava comendo naquela hora. E então desliga o celular. Abrindo a cápsula, o garoto pensa que deveria ter comido melhor. Porém, ele queria começar o mais rápido possível, pois desde que começou naquela comunidade, seu coração não parava de correr, se perguntando há quanto tempo ele não se sentia daquela maneira. A atenção que ele tinha e tudo aquilo era incrível. O garoto então começa sua live, recebendo uma enxurrada de comentários perguntando Du por que estava fazendo live naquela hora. Sang-hyun acha estranho pois os comentários estavam se movendo muito mais rápido do que antes. Então checa as visualizações que aumentaram muito mais, ficando surpreso com aquela quantidade de espectadores. O protagonista fica nervoso porque nunca esteve em uma situação como aquela. Entretanto, ele dá um suspiro pensando que aquilo não era a vida real, pois era apenas um jogo que estava jogando em terceira pessoa, falando que quando jogava aquele jogo seu nervosismo desaparecia num passe de mágica. Em seguida, o garoto se recompõe dizendo para voltarem de onde tinham parado antes. Voltando para o amigo do protagonista, ele pensa que nunca deveriam incomodar alguém quando está comendo. No mesmo instante, recebe uma mensagem de Sang-hyun o agradecendo falando que quando se encontrassem novamente o pagaria uma bebida. Seu amigo fica feliz pois ele estava trabalhando duro afirmando que Sang-hyun sempre foi uma pessoa diligente. Porém, ele se lembra de algo. Tinha algo que ia falar antes de desligar, mas acabou esquecendo. Nesse momento, uma pessoa chega dizendo que ele tinha uma reunião naquele momento, ficando confuso sobre o que era para dizer ao garoto e lembrando que era algo sobre otimização do corpo. Voltando para o protagonista, ele menciona que antes de dormir tinha feito algumas pesquisas em sites sobre como os streamers gerenciam suas audiências em caso de polêmicas. Lembrando das dicas dos streamers, o garoto começa a agradecer as pessoas que estavam na live de antes. Os espectadores ficam surpresos, pois ele se lembrava até dos nomes de quem estavam antes, dizendo que ele já tinha pessoas que o assistiam na madrugada e que ele era um gênio. Sang-hyun fica sem graça mencionando que o chamar de gênio era muito exagero. Em seguida, o garoto começa a entrar no jogo. Abrindo os olhos, ele percebe que estava andando em um cavalo. Lembrando que tinha pedido para Roman o apresentar ao seu capitão, e naquele momento estava indo em uma missão, dizendo que deveria explicar o que estava acontecendo aos seus espectadores. No mesmo instante, o protagonista recebe uma missão de escoltar um nobre, pensando que aquela missão não era nada demais. Sang-hyun achava que como ele era um mercenário, não pensaria que acabaria virando um guarda-costas. O garoto fica surpreso dizendo que aquele jogo era realmente realista, pois parecia que estava andando em um cavalo de verdade. Então seu capitão pergunta se era a primeira vez dele andando de cavalo. Sang-hyun fala que apenas teve poucas oportunidades em montar em um, enquanto pensa que falou naturalmente com um NPC. Roman fala que ele deveria se acostumar rápido, abrindo um sorriso dizendo que o garoto faria isso mais vezes. O chat fica surpreso pois Roman estava sorrindo dizendo que nunca tinham visto ele agir daquela maneira. Enquanto o protagonista cavalgava, um dos espectadores pergunta ao garoto que tipo de missão era aquela, perguntando se aquela não era a missão onde apareceria um grupo de bandidos a cavalo. No mesmo instante, eles percebem algo. Um grupo de bandidos se aproximando para roubá-los. O protagonista fica surpreso, pois os bandidos realmente tinham ido os atacar. Seus espectadores ficam felizes, pois finalmente iriam conseguir ver o protagonista em ação novamente. Sang-hyun pensa que não tinha apenas espectadores que gostavam dele, mas também tinha os que desejavam seu fracasso, mencionando que aquilo era normal em um esporte. Observando seus alvos, o garoto fala que eles estavam se movendo muito rápido, além de que tinha muitos deles. No mesmo instante, o protagonista começa a preparar para atirar sua flecha, perguntando Du por que aqueles mercenários sempre perdiam. Em seguida, dispara sua flecha, acertando em cheio o líder deles. Todos os espectadores ficam surpresos com o que ele tinha feito, e o garoto questiona o que estava acontecendo. Então o chat pergunta se ele não viu o que tinha feito, pois acabou de derrotar o capitão deles, porém Sang-hyun fala que foi por acaso, e que deveria continuar pois a batalha ainda não acabou. Em seguida, Sang-hyun dispara suas flechas uma por uma. Cada flecha que ele disparava era uma vida tirada. Observando as habilidades do garoto, os bandidos começam a fugir. Entretanto, o protagonista não poderia deixá-los escapar. Percebendo que eles estavam fugindo, Roman dá a ordem para o garoto matar todos. No mesmo instante, o sistema atualiza sua missão para ele derrotar todos os bandidos. Enquanto o protagonista estava na guerra, alguém observava sua live perguntando quem era ele. Vendo a live do garoto, o cara não entende o Du porque Sang-hyun estava usando um arco, supondo que aquilo poderia ser um desafio. A pessoa que estava vendo a live do protagonista era um dos maiores streamers, a Korangeli. Vendo a live do garoto, ele fica surpreso com o que vê, pois Sang-hyun estava derrotando os bandidos apenas com um arco e flecha, dizendo que aquilo não era comum porque apenas um tiro na cabeça não seria o suficiente. Então se pergunta se aquilo foi um tiro perfeito, pois naquele jogo, se você conseguir acertar
um ataque crítico, o inimigo morreria imediatamente, porém aquilo era apenas em um determinado nível. Resumindo, mesmo conseguindo um acerto crítico em um chefe, seria impossível derrotar com apenas um golpe. Entretanto, aquele jogo tinha uma skill oculta chamada Tiro Perfeito. Porém, a maioria dos usuários não fazem ideia dessa habilidade, e até mesmo os veteranos têm opiniões sobre essa skill, pois ninguém nunca usou aquela habilidade, dizendo que o protagonista não só tem sucesso naquilo, como parecia que cada ataque era um tiro perfeito. Ele fica desconfiado do protagonista, achando que estava usando hack, entretanto aquilo era impossível, pois ninguém se preocuparia de usar programas em um jogo daquele. Observando o perfil do garoto, o cara pensa se ele joga apenas aquele jogo, porém fica surpreso percebendo que ele era novo na plataforma. Voltando para Sang-Hyun, que ainda estava atrás dos bandidos, Roman sugere usar uma arma de curta distância porque seria melhor para acertá-los. O garoto fala que ele estava certo, entretanto Sang-Hyun prefere usar seu arco. Roman diz que entende e diz que se for o protagonista com certeza ele conseguiria. Sang-Hyun pensa que nunca andou a cavalo antes, além de que aquela era a primeira vez dele acertando um alvo em movimento. Segurando sua flecha, o protagonista pensa que não importa o quanto ele observa se suas mãos ainda tremiam, porém ele não podia desistir, disparando a flecha e acertando a nuca do bandido. Os espectadores de sua live ficam surpresos, pois ele tinha acabado de acertar um alvo em movimento. O garoto pensa que estava mirando na cabeça, porém acabou acertando no pescoço, e mesmo o eliminando ainda assim não gostou nada disso. Concentrado, o protagonista atira novamente sua flecha, acertando a cabeça do bandido. Roman, vendo o que Sang-Hyun tinha feito, não acredita que isso aconteceu em instantes, dizendo que ele era um arqueiro incrível. Os outros mercenários afirmam, falando que nunca viram alguém com aquela habilidade. Seus espectadores ficam surpresos, dizendo que nunca viram os mercenários agirem daquela maneira, falando que o garoto tinha muito talento. No mesmo instante, uma doação de uma pessoa desconhecida aparece com o nome de Acorngelo, falando que aquele tiro foi incrível. O sistema informa que ele concluiu a missão com sucesso. Um nobre se aproxima do protagonista, falando que Sang-Hyun fez um bom trabalho, dizendo que lembrará do nome do garoto. Observando a mensagem, Sang-Hyun pensa que aquela era a primeira vez que recebia uma doação, mencionando que aquele cara deveria ser bem famoso, pois seu chat estava contente por aquele streamer ter aparecido. O chat fica surpreso, dizendo para ele falar algo porque acabou de receber uma doação de um streamer. Sang-Hyun fica confuso, pois seu chat pediu para ele fazer uma doação. Então os espectadores dizem para ele reagir usando seu arco. Em seguida começa a preparar sua flecha, disparando ela no céu. O chat pergunta-o por que ele apenas disparou a flecha, dizendo que aquilo não era nada demais. Entretanto, no mesmo instante a flecha acerta na cabeça dele mesmo. Os espectadores começam a rir, pois não esperavam que ele se eliminaria. Saindo da cápsula, Sang-Hyun se pergunta ao Du por que aquela flecha ricocheteou, mencionando que a cápsula estava muito quente e que deveria ser porque era da geração antiga. O chat, percebendo que a live tinha acabado, pergunta por que ele tinha terminado. Então o garoto manda uma mensagem dizendo que saiu porque sua cápsula estava muito quente. Em seguida, os espectadores pedem para ele voltar e continuar jogando. Sang-Hyun pensa que as suas reações eram melhores do que ele pensava. Ele fica pensativo sobre um comentário dizendo que ele tinha talento, supondo que aquilo deveria ser bom para um streamer e que gostava de quando tinha algum tipo de incidente. Encerrando a transmissão, os espectadores ficam surpresos, pois ele tinha acabado de encerrar a live quando recebeu uma doação de um dos maiores streamers. Observando o perfil do streamer, Sang-Hyun pensa que ele era realmente famoso. Vendo um vídeo dele, o garoto acha ele incrível, dizendo que os outros vídeos também eram bons, se perguntando o porquê um streamer como aquele estava em sua transmissão. No mesmo instante, ele manda mensagem pro protagonista. Acorngelo não era apenas mestre em Kingdom Age, mas também em um jogo chamado All Holder. Ele tinha mandado uma mensagem pro protagonista dizendo que gostou dele, sugerindo gravarem juntos algum dia. Observando a mensagem do cara, Sang-Hyun pensa como responderia, pois ele era uma pessoa que queria ser conhecido, então seria de grande ajuda se fizerem uma colaboração. Sang-Hyun reflete que aquilo era difícil, pois não tinha ninguém para o ajudar a pensar. No mesmo instante, seu amigo o liga. Ju-Hyuk fala que tinha acabado de ver sua transmissão, perguntando se seu nome era Almud. Sang-Hyun afirma, dizendo que era ele mesmo. Ju-Hyuk pergunta que reação foi aquela quando recebeu a doação, porém o protagonista fala que era um arqueiro, então deveria se manter calmo, dizendo que desde pequeno o chamavam de gênio, então estava apenas usando aquilo. O protagonista pergunta se ele o ligou apenas para dizer isso, porém Ju-Hyuk tinha outra coisa a dizer. Na verdade, ele tinha acabado de se demitir. Sang-Hyun pergunta o porquê ele tinha se demitido, e seu amigo explica que tinha brigado com seu chefe, dizendo que tinha o suportado há muito tempo, pois ele era um idiota. Agora, a partir daquele dia, ele seria seu gerente e que estava ansioso para trabalhar com ele, mencionando da primeira vez onde o protagonista usou a cápsula. Naquele momento que o viu, pensou que ele realmente gostava de tiro com arco, e que
também queria descobrir do que gostava. Sang-eun diz que se ele o ajudasse sua carreira estaria arruinada, mas Ju-hyuk fala para não se preocupar, pois fazer uma pausa de 1 ano não teria problema, e se aquilo desse certo seria muito bom. O garoto menciona que ele já poderia começar a trabalhar amanhã e Ju-hyuk pergunta o que aconteceu. Ele fica surpreso pois o protagonista conseguiu uma collab com um dos maiores streamers do jogo. Sang-eun pergunta se realmente estava bem com aquilo e Ju-hyuk fala que eles não deveriam perder aquela oportunidade. O protagonista fala que ele não era bom em impressionar as pessoas, mas seu amigo fala para deixar aquilo com ele pois tinha algo em mente. Cortando para um prédio ainda de dia, uma garota observava o perfil do protagonista perguntando se realmente poderia se encontrar com ele naquele lugar. Jelly menciona que escolheu o garoto porque achou que ele tinha potencial, mas esqueceu que ele ainda era uma estrela. Então a garota menciona que ele quase ficou maluco quando fez uma collab com outro streamer, deixando o loiro envergonhado. Jelly menciona que a física dele era uma das melhores do país, e que seria um bom investimento ajudar o garoto. A garota pergunta se ele já tinha o encontrado pessoalmente, porém fica surpresa quando Jelly fala que nunca o viu. Então fala irritada que ele só poderia reclamar depois que sua transmissão falhasse. No mesmo instante, uma pessoa chega perguntando se ele era o Jelly. Era o Jelly. Aquele era o protagonista os cumprimentando e dizendo seu nome. Eles ficam surpresos com a beleza do garoto. Então Jelly se levanta ao cumprimentando e dizendo seu nome também. Jae-mook percebe mais um homem atrás do protagonista perguntando quem era. Aquele era o amigo e agente do nosso streamer que se apresenta e entrega um cartão. Vendo o cartão de Ju-hyuk, eles ficam surpresos, pois ele já tinha trabalhado em grandes empresas. Ele diz que aquilo não era nada demais, perguntando quem era a garota que estava do lado dele. A garota fala que era apenas uma gerente, mas que não se comparava a ele, e que estava ansiosa para trabalharem juntos. Iniciando a reunião, Jae-mook menciona que eles poderiam ver a sequência de transmissão na mesa, e para as peças que precisam de ajustes deveriam discutir. E depois de um tempo de discussão e ajustes, eles terminam a reunião. Mas antes daquilo, Jae-mook queria falar sobre dinheiro, entretanto o protagonista o interrompe, dizendo que era novo naquela área e que precisaria de sua ajuda, então por isso não precisaria de pagamento. Jae-mook fala que não precisava daquilo e a garota fala que eles iriam fazer uma festa mais tarde. Sang-eun iria falar algo, porém Ju-hyuk o interrompe dizendo que uma compensação para eles faria bem. Então Jae-mook tem uma ideia sugerindo que metade das doações de sua transmissão seriam do protagonista. Ju-hyuk fica surpreso com a proposta dele. Um tempo depois da reunião, Ju-hyuk diz que conseguiram a metade do valor da transmissão, mencionando que olhou o valor mínimo das doações do canal dele e afirma que no último mês foi de 2 milhões. Ju-hyuk fala para o protagonista que tinha que entregar algo a ele, e mostra uma gravação de áudio de toda a reunião. Sang-eun pergunta o porquê precisava daquilo, mas o cara fala que era apenas por segurança. Ju-hyuk menciona sobre os lucros, dizendo que se ele ganhasse 300 por mês, ele queria apenas 20% do valor adicional. O garoto menciona que não estava ganhando nem um salário mínimo e questiona se estava realmente bem, porém seu amigo diz que tinha algumas economias. Um tempo depois, o protagonista já estava em sua casa, iniciando a live. No mesmo instante, um dos espectadores menciona que ouviu rumores do protagonista ter feito um acordo com Jelly, perguntando se era verdade. Sang-eun pensa que os rumores já estavam se espalhando, percebendo que tinha mais pessoas na live do que o normal. Pensando que não deveria falar por agora, ele diz que não sabia de nada, e fala que hoje eles iriam atrás do líder dos bandidos, os derrubando de uma vez. Entretanto, seu chat avisa que os bosses não morrem com apenas um tiro. Porém, o protagonista fica confuso, pois antes tinha derrotado um chefe com apenas um disparo. Um dos espectadores avisa que ele não era um boss e sim um mob de elite, dizendo que um chefe era muito maior. Sang-eun pensa que aquilo era ruim, mencionando que não deveria ter se vangloriado por ter matado aquele mob. No mesmo instante, uma missão aparece para o protagonista matar o chefe com um tiro. O garoto aceita a missão, pensando que mesmo sendo uma missão impossível, aquilo era bom, pois uma grande recompensa reduziria a barreira para doadores subsequentes. No mesmo instante, várias doações começam a aparecer e o garoto agradece todas, dizendo que faria o seu melhor. Então Sang-eun entra no jogo, mas na mesma hora, uma garota o chama, agradecendo por ter a salvado dos bandidos e dizendo que não sabia como compensar. Sang-eun pensa que aquela deveria ser a heroína do jogo, mencionando que se respondesse errado poderia mudar o curso da história. Então aparece duas opções de resposta para o garoto. Uma delas era dizer que aquele é o trabalho dele e a outra era pedindo para ela o pagar. Então o protagonista escolhe a primeira opção, dizendo que aquele era seu trabalho. A garota o agradece e um dos espectadores fala que começou a jogar o jogo apenas por causa dela. Porém, alguns dos espectadores falam que Rosanita era muito melhor. Sang-eun pensa que aquele era o nome da segunda heroína, e no mesmo instante seu capitão chega. Emilia menciona que ainda tinha a chance de ter bandidos nas redondezas, pedindo para Roman enviar soldados. Então ele fala que iria fazer aquilo. Um tempo depois, o protagonista já estava na montanha observando os bandidos. Roman o chama sussurrando que eles iriam
iriam se aproximar e atacar todos de uma vez. Sang-Yoon pensa que aquilo era mais tenso do que o esperado, pois as sensações que tinha no jogo era quase igual na vida real. No mesmo instante, os mercenários começam a atacar os bandidos. Eles percebem a emboscada e se perguntam de onde vieram. Entretanto, um dos bandidos recebe um HS assim que levantar, e seu amigo também é eliminado logo em seguida. O protagonista continua atuando de suporte, derrubando um por um, porém percebem o garoto e mandam ir atrás dele. Então o sistema informa que ele concluiu uma condição desbloqueando uma nova habilidade de tiro consecutivo. Sang-Yoon começa a usar sua nova skill para testar, disparando nos bandidos, acertando em cheio cada um deles. Seus espectadores ficam surpresos enquanto se perguntam se aquela habilidade não era inútil, mas o garoto fica contente falando que o arco era muito melhor do que pensava. Os espectadores ficam surpresos com o que ele tinha dito, dizendo que ele era incrível. No mesmo instante, ele recebe outra doação perguntando se o protagonista tinha uma namorada. Entretanto, o garoto fica sem graça falando que não tinha. Sang-Yoon pensa que aquilo era divertido, e não apenas pelo dinheiro, mas tudo naquele jogo era incrível. Então Roman chega dizendo que Almon era muito bom, afirmando que não estava longe de ser o maior do reino. Mais uma pessoa faz uma doação ao garoto perguntando por que tinha acabado e onde estava o chefe. O garoto se lembra desse detalhe, mas no mesmo instante um dos mercenários chama o comandante, mencionando que aquele deveria ser o cadáver do chefe. Observando o cadáver do boss no chão, seus espectadores não acreditam no que estavam vendo. Sang-Yoon fica triste pois a missão não reconheceu que foi completada, mas no mesmo momento recebe um donate de Jelly no mesmo valor da missão, dizendo que foi um tiro perfeito. Os espectadores ficam surpresos pois Jelly apareceu novamente e o protagonista pergunta o que era esse tiro perfeito. Jae-mook fica triste pois queria provar a eles que aquela habilidade realmente existia, pedindo que o protagonista explicasse aquilo claramente. Entretanto, ele fica surpreso quando o garoto pergunta o que era essa habilidade. Jae-mook manda mais uma doação perguntando se o protagonista não sabia sobre aquela skill, e o garoto confirma dizendo que não sabia. Jelly menciona que Sang-Yoon usou aquela habilidade todo aquele tempo, porém ainda não sabia o que era, ficando surpreso e perguntando o quanto de genialidade ele tinha. Doando mais uma vez para o garoto, ele afirma que o tiro perfeito realmente existe e que iria provar, sugerindo gravar com ele no outro dia. Seus espectadores mencionam que os rumores eram verdade sobre eles fazerem uma colaboração. Sang-Yoon sugere que deveria jogar com calma, pensando se deveria aceitar a oferta. Então seus espectadores começam a falar várias coisas que se recusasse ele estaria condenado. No mesmo instante, o garoto recebe mais uma doação dizendo que se ele provasse a existência daquela habilidade, doaria outra vez. Em seguida, Sang-Yoon fala que aceitaria a oferta. Jae-mook manda mais uma doação agradecendo e dizendo que entraria em contato com ele. O chat fica feliz com a colaboração dos dois, mas Sang-Yoon menciona que já esperava aquela reação, pensando que Jelly teria que construir uma história sobre aquela habilidade para aumentar o hype. Seus espectadores percebem que Sang-Yoon recebeu mais de 100 mil em doação e não fez nenhuma reação, porém o protagonista menciona que Jelly já tinha saído da live. Sang-Yoon pensa que derrotou um boss e ainda promoveu sua live, então aquele era o momento perfeito para finalizá-la, jogando novamente uma flecha para cima agradecendo pela doação, enquanto ela cai diretamente na sua cabeça. O garoto fica aliviado pois a cápsula estava muito quente, porém fica preocupado pensando se seria ruim encerrar as lives morrendo, mencionando que tinha a sensação de realmente estar o afetando. No mesmo instante, Juyuk liga dizendo que eles iriam se encontrar amanhã, perguntando onde devem marcar. Entretanto, Sang-Yoon avisa que iriam conversar online, mas Juyuk menciona que eles tinham um acordo. Então os dois combinam aonde iriam ir. Sang-Yoon pensa que deveria ver as reações de sua live, e novamente seus espectadores estavam surpresos pois ele terminou a transmissão morrendo. Entretanto, Sang-Yoon percebe um vídeo que compartilharam dele derrotando o chefe com apenas um tiro. Os comentários começam a discutir sobre o vídeo, porém um dos espectadores menciona que tudo seria esclarecido em sua colaboração com Jae-mook. No mesmo instante, alguém liga para Sang-Yoon. Juyuk pergunta se ele viu o vídeo que postaram no YouTube, pois estava com mais de 40 mil visualizações. O garoto menciona que eles não tinham uma conta naquele aplicativo, porém Jae-mook fez um vídeo sobre a colaboração deles em seu canal. Vendo o vídeo do protagonista derrotando o chefe, uma pessoa desconhecida pergunta se aquela habilidade realmente existia, percebendo que mesmo sendo um novato, ele jogava como um profissional. Todos que viram o vídeo estavam animados para o dia da colaboração, e no dia seguinte as visualizações de Acorn Jelly foram as maiores do YouTube. Vemos Jae-mook mencionar que estavam prestes a começar a live e perguntando se estava tudo bem com o garoto. Geralmente no início da transmissão entre 3 e 4 mil pessoas ficam presentes, então ele não precisa aparecer agora. Mas iniciando a live, cerca de 10 mil pessoas estavam assistindo. O cara fica surpreso com aquela quantidade de visualizações. Sang-Yoon observando Jelly
pensa que ele interagia com seus espectadores enquanto esperava que mais pessoas aparecessem. Jaemuk pergunta quem tinha assistido o vídeo do YouTube, mencionando que teriam um convidado especial e fariam uma entrevista com ele. E o mais importante, iriam provar que a habilidade tiro perfeito realmente existia. Jelly, percebendo a quantidade de espectadores aumentando, fala que o garoto iria se apresentar chamando Almon. Então o protagonista se apresenta dizendo seu nome. O chat fica surpreso perguntando por que ele era tão bonito, falando várias coisas sobre ele. Jaemuk fala que ele era realmente bonito, dizendo que também ficou surpreso quando o viu. Entretanto, os espectadores dizem que aquilo era falso, perguntando se ele estava usando algo para deixar seu rosto bonito. Jelly pergunta se deveriam começar jogando ou com a entrevista, mas todos falam para começar a jogar. O cara fala para eles se acalmarem, pois tinham um convidado, e o protagonista fica surpreso pois o chat estava se movendo muito rápido. Jelly fala que recebeu todas as opiniões, perguntando se já poderiam começar, e o garoto fala que sim. Jaemuk pergunta qual era o código de otimização, deixando o garoto confuso, perguntando o que era aquilo. O cara fica surpreso, pois ele não usava um código para otimizar sua cápsula. Sangyun pergunta se aquilo era tão importante, e Jaemuk pensa que ele realmente não sabia, não acreditando que o garoto jogou todo aquele tempo sem otimizar a cápsula, e se perguntando se aquilo era mesmo possível. Cortando para o amigo do protagonista, Juyuk, lembra que se esqueceu de falar algo a Jelly. Ele sussurra dizendo que nosso herói realmente não sabe, já que não falou isso para ele. Jaemuk diz que sentia muita vergonha dele mesmo, falando que o protagonista tinha comprado uma cápsula de segunda mão e só estava jogando sem saber de nada, deixando os espectadores completamente surpresos. Um dos espectadores pergunta se era por isso que ele fechava a live do nada, e o garoto confirma, dizendo que aquilo acontecia toda vez que morria, mas Jelly pergunta como ele conseguia continuar jogando mesmo morrendo. Mas a verdade é que ele nunca morreu e sim jogou uma flecha em sua cabeça. Então o streamer fala que ele realmente é um grande gênio. Convencido, o protagonista diz que também achava isso. Jelly pensa que aquele garoto era uma figura que todos queriam ser, mencionando que ele tinha alguma facilidade em lidar com as pessoas, então era realmente adequado para uma transmissão ao vivo. Nesse momento, Jaemuk sugere fazerem um código de otimização primeiro. Dentro da cápsula, o protagonista recebe o código da otimização, pensando que aquilo foi mais rápido do que ele esperava. Jaemuk percebe que ele terminou, e Sangyun pergunta se aquele era o jeito que o espaço virtual deve ser, pois não sentia seu corpo. Mas ele afirma falando que aquele era seu mundo consciente. Com um sorriso no rosto, o cara fala que tudo estava feito, então deveriam usar o tiro perfeito. Entrando no jogo, Roman fala que explicaria o objetivo, dizendo que a Lady Emilia os designou outra missão. Uma caverna de goblins está perto dos agricultores, então o grupo deve encontrá-la e eliminá-los, mencionando que já fazia um tempo que não recebiam uma missão como aquela, dizendo para eles terem bons resultados. Jaemuk fala que ele deveria saber usar o tiro perfeito, pois aquele jogo tinha um sistema de pontos vitais onde imaginava um círculo no lugar que desejava atirar a flecha, mas aquela era uma das condições para ativar a habilidade. Sangyun pergunta qual era a segunda condição, mas Jelly fala que era muito difícil, pois teria que ter sucesso na primeira condição enquanto cumpria a outra. Olhando para Jelly, o protagonista fala que consegue ver, deixando o cara surpreso com aquela reação, já que era como se aquilo não significasse nada para ele. No mesmo instante, Jelly leva um murro na cabeça. Roman pergunta o que ele estava fazendo, pois acabaram de chegar. Jaemuk pede desculpas, mas o capitão fala para ele não responder se não quiser ser partido ao meio. Com raiva, ele questiona de onde o mercenário é, mas quando olha para o protagonista, sua expressão muda totalmente, e ele fala que eles teriam uma boa missão. Um tempo depois, já na caverna dos goblins, Jaemuk pergunta se estavam prontos para ver o tiro perfeito, porém leva mais um murro. Roman fala que se ele queria ajudar era só ficar quieto, dizendo para Almon ficar na liderança e mostrar ao recém-chegado. Sangyun estava observando os goblins, pensando que agora estava mais fácil, pois seu personagem estava otimizado e aquele desconforto desapareceu. Então ele começa a mira nos monstros, preparando um tiro perfeito. Jaemuk se pergunta se ele atiraria naquela posição, pensando que não importava o quão fosse impossível, ele conseguiria lidar com aquilo. Então acerta em cheio a cabeça do goblin. Entretanto, o garoto continua atirando e derrotando um por um. Jelly pensa que aquilo era incrível, pois ele estava melhor do que antes, onde até ajustou seu tiro para ficar mais silencioso na emboscada. Além disso, seu físico era monstruoso. Era como se ele estivesse no centro das atenções, uma estrela de seu próprio show. O sistema informa que ele derrotou todos os goblins irregulares. Roman fala que ele fez um bom trabalho, deixando Jelly surpreso, pois onde todos os mercenários tinham que trabalhar juntos, ele fez tudo sozinho. Jaemuk pergunta se eles viram a habilidade tiro perfeito,
porém o chat fala que aquilo era apenas um tiro na cabeça e que era diferente de apenas morrer. Os mercenários começam a colocar fogo na caverna para bloquear os goblins. Entretanto, eles escutam um barulho vindos das profundezas. Aqueles olhos escarlates os observavam. E então um goblin gigante aparece assustando os mercenários. O sistema informa para o protagonista eliminar o goblin campeão. Os espectadores perguntam se o protagonista consegue eliminá-lo com apenas um tiro na cabeça. Já Roman fala para eles se prepararem. No mesmo instante o goblin tenta atacar Jelly, que fala para Almon se lembrar da primeira condição da habilidade, dizendo que aquele era o momento perfeito para usá-la. Porém o chat pergunta por que ele parou. Entretanto o protagonista pensa que aquilo era problemático pois aquele goblin tinha uma máscara de ferro, mencionando que a testa estava fora da equação, pensando se deveria ir para um local diferente. Entretanto a cabeça era o ponto vital e o ponto mais fácil de atingir. No mesmo instante Sanguinho atira uma flecha para cima, deixando os espectadores confusos perguntando se ele estava querendo encerrar a transmissão. Entretanto não era isso que o protagonista queria. Então no mesmo momento a flecha atinge a nuca do goblin. Todos ficam surpresos perguntando se ele conseguiu o matar. Então no mesmo instante o goblin cai no chão. Tudo fica uma loucura porque aquela maluquice que o garoto fez realmente deu certo. Então ele recebe uma doação dando parabéns por ter completado a missão. O protagonista agradece pela doação e é bombardeado com várias outras também o parabenizando. Um tempo depois o garoto sai da cápsula. Já Emuk fica feliz dizendo que ele realmente conseguiu. Mas a garota menciona que o servidor estava congestionado, então a transmissão caiu, mas o cara já sabia daquilo, falando que foi por causa do chat e das doações. Juyuk diz que não acreditava que a live tinha acabado por conta das doações e se eles continuarem com a entrevista poderiam ganhar mais. Já Emuk fala para eles continuarem. Porém o protagonista diz para eles esperarem pois sua cabeça estava doendo, mas a garota fala para continuarem, afirmando que ele estava bem. Então eles iniciam a live novamente. Jelly faz o seu bordão enquanto o chat continua eufórico sobre a habilidade usada. O protagonista menciona que não sabia nada sobre o tiro perfeito, mas no mesmo instante eles começam a receber várias doações e Jelly fala para eles esperarem pois não conseguiria ler todas. Um tempo depois Jaemuk continua agradecendo pelas doações. Juyuk fica surpreso pois mais de 40 pessoas doaram, porém tinha muito mais a vir e no mesmo instante um espectador doa 1 milhão, deixando todos de boca aberta com aquela quantidade. Nem mesmo seu próprio chat acreditava naquilo. Jaemuk fala que era a primeira vez que via aquilo. A mensagem do doador menciona que o protagonista era muito bonito, dizendo para ele continuar o trabalho duro. Jelly fica sem graça com a mensagem do cara, enquanto o protagonista fica se achando. Entretanto o mesmo espectador manda outra doação dizendo para ele não ficar com inveja. Observando os comentários, Jaemuk fala para eles continuarem a entrevista, mencionando que fez um questionário com 4 perguntas. Jaemuk pergunta que tipo de questões eram aquelas. Então Sanguion responde uma delas dizendo que não usava nenhum tipo de skincare, deixando Jelly furioso que ele estava respondendo aquele tipo de pergunta. O protagonista pensa que aquilo era emocionante, mencionando que aquela era a parte boa de ser um streamer. Um tempo depois a transmissão acaba. A garota fala que a cápsula estava quente pois não tinha um sistema de refrigeração, entretanto Sanguion diz que a cápsula de sua casa também era daquela maneira. Sanguion pergunta se estava tudo bem, então Jaemuk fala que seria legal se eles transmitissem em casa, agradecendo pelo trabalho duro e dizendo que aquela era a primeira vez que conseguiu aquelas reações. Juyuk agradece-o entregando um presente. Observando seu amigo, Sanguion pensa que Juyuk era incrível nos negócios. Então Jaemuk pega um tablet para apresentar os resultados da live, deixando todos surpresos pois o total era de 5 milhões. Sanguion pergunta se geralmente ele ganhava tudo aquilo, porém ele fala que não e aquela era a primeira vez que conseguiu tanto dinheiro. E se eles dividissem pela metade daria quase 3 milhões. Os dois agradecem, mas Jaemuk fala que não precisava, mencionando que mesmo ganhando tudo aquilo era considerado como um jackpot, dizendo que aquela não era a principal renda. Juyuk pergunta se poderia saber como ele gerava renda e o garoto diz que sim, dizendo para ele pensar que a publicidade era a principal fonte de renda e a receita era proporcional aos visitantes. Além disso, ele trazia anúncios de terceiros, onde eram a maioria anúncios de jogos públicos ou patrocínios de produtos. Juyuk fala que aquilo era similar a celebridades e a garota fala que ele estava certo, mencionando que pessoas bonitas recebem 90% ou mais das doações, e como ele era assim não tinha como agir de outra maneira. Observando o protagonista, a garota fala que era apenas sua opinião pessoal, mas ele realmente parecia uma celebridade. Sanguion agradece, mas fala que queria ser streamer. A garota diz que entende, mencionando que estava apenas falando sobre estratégias para terem mais renda. Jaemuk fala que enquanto eles fazem a streaming era importante aumentar atividades externas, mencionando um homem chamado Horn que fazia transmissões de um jogo, mas também fazia lives de entretenimento, como aparecer na mídia como celebridade. Para a maioria das pessoas do YouTube, aquela era sua principal fonte de renda, dizendo que poderia pensar que as lives eram uma forma de comunicação. A garota recomenda ele começar a fazer aquilo, mencionando que eles estavam no mesmo nicho. Porém em vídeos era importante um editor, pois tinha muito
certo significado na plataforma. Jaemuk pergunta a Juyuk se ele já fez algum tipo de edição, mas o garoto fala que não tinha experiência naquela área. Então Jelly diz que ele deveria encontrar alguém e Juyuk agradece pelo conselho. Um tempo depois, Jaemuk agradece pela ajuda, dizendo que fariam aquilo novamente. Jelly pensa que o protagonista estava muito à frente dele, mencionando que estava com inveja. Cortando para o protagonista, Sangyun agradece por Juyuk o levar para sua casa. Porém, seu amigo o chama dizendo que ele parecia estar pensando muito no YouTube, falando para ele não apressar as coisas. Afirmando que o garoto era talentoso e não importava o que ele fizesse, acabaria tendo sucesso. Sangyun abre um sorriso, agradecendo Juyuk. O garoto anda em direção à sua casa, dizendo que estava fazendo muito frio. Lembrando que quando as escadas ficavam congeladas, ele ficava preocupado que sua avó pudesse escorregar. Afirmando que ganhou 2 milhões naquele dia e seu amigo não pegou nenhum centavo. Sangyun fala que dinheiro era dinheiro, mas aquilo era muito divertido. Afirmando que continuaria a fazer aquilo. Dizendo que sua mão não tinha tremido em nenhum momento. Aquele acidente de carro permanece em sua memória. Não só para ele, mas para sua avó também. Lembrando-se de quando ela chorava em segredo. Seu braço direito era mais que uma memória ruim para ele. Era uma presença odiada que causou dor à sua avó e mesmo assim era algo que o acompanhava em tudo. Mas agora, com aquele braço direito, ele finalmente pode usar um arco novamente. Dizendo que aquilo era incrível, pois agora estava cercado de ótimas pessoas que estão o ajudando. Com lágrimas no rosto, o garoto fala que parecia que eles foram enviados pela sua avó. Enxugando as lágrimas, Sangyun diz que daria o seu melhor, mas talvez seja tarde. Lembrando que sua avó mandava ele nunca dizer que era tarde demais e que devia apenas continuar trabalhando firmemente naquilo. Sangyun fala que era uma pena, pois ela não estava lá para ver, e isso era o que ele mais se arrependia. Um tempo depois, Jaemuk estava vendo os comentários de seu vídeo falando que aquilo era realmente um tiro perfeito. Jelly fala que aquelas reações eram o esperado, perguntando se aquilo não era a primeira vez que um post daquele jogo chegou no top 10 da comunidade, e a garota questiona por que ele estava verificando aquilo, ficando curiosa se o vídeo era bom, mas o garoto fala que não era nada demais. Então a garota diz que não estava falando do vídeo e sim do editor. Jelly, vendo o vídeo, fica surpreso, dizendo que o protagonista estava levando a sério. Era como se o céu estivesse o dando uma mão. Voltamos para o protagonista depois de tomar banho, pensando que deveria organizar o que iria fazer com a base de ontem. Lembrando que tinha 2 tipos de modelos para as Triamers. Ele começa a falar de todos, pensando que entre eles o que mais gostava era ser chamado de celebridade, mencionando que Juyuk tinha dito a mesma coisa que Jelly. Então ele pensa que precisava encontrar um editor, e afirma que o YouTube trazia boas receitas, porém precisava de bons editores, supondo que deveria procurar talentos entre vídeos de jogos populares. O protagonista vê um vídeo pensando que aquilo era a tendência, ficando surpreso quando percebe que era ele no vídeo. Vendo o nome do canal, o garoto lembra que aquela era a pessoa que doou milhões da última vez na live. Vendo a edição do cara, Sangyun pensa que aquilo era como se fosse um filme, dizendo que até ele estava surpreendido com sua própria gameplay e se perguntando se era ele mesmo. Observando os comentários do vídeo, Sangyun afirma que todos eles eram positivos, falando que deveria contatar aquele editor. No mesmo instante, Ju-hyuk manda uma mensagem dizendo que encontrou uma pessoa incrível para editar, perguntando se deveria contratar ele. Sangyun pergunta como iriam contratá-lo, pois tinham pouco dinheiro. Entretanto, Juyuk diz para deixar com ele, pois era o trabalho do gerente. Então o protagonista fala que seria rude se não focasse no jogo, enquanto tinha um gerente tão capaz. Dentro da cápsula, o garoto pensa que estava confiante, mas fisicamente não era bom comparado aos outros Triamers, afirmando que o treino era essencial se quisesse continuar. O sistema pergunta qual dificuldade ele queria, e o garoto escolhe o mais alto. Um tempo depois, Sangyun fala que demorou 3 horas para terminar, dizendo que estava com fome, além de que era a hora de iniciar a transmissão. Porém, antes disso, ele queria comer algo. Lembrando que já era a hora das reações da colaboração do vídeo chegarem. Prestes a iniciar a transmissão, Sangyun pensa que estava meio nervoso, cortando para um cara aleatório falando que trouxe aquele jogo de fantasia para nada, afirmando que sabia que aquele jogo não teria um grande sucesso comercial, dizendo que precisava melhorar, pois as avaliações dos especialistas eram muito boas, sugerindo fazer um evento para atrair novos usuários, porém cai a ficha pensando que não poderia fazer aquilo com um jogo que não estava vendendo. O cara fica pensando como poderia reviver aquele jogo, porém ele vê um vídeo do protagonista, afirmando que a qualidade daquele vídeo era incrível e a pessoa que estava jogando era muito habilidosa, perguntando se existia um streamer como aquele e percebendo que a conta do garoto foi criada um dia atrás, dizendo que ele não tinha só talento para jogar, mas também para transmitir, fora que ele era uma pessoa bonita. Observando o canal do protagonista, o cara percebe que ele iniciou uma live. Entrando na transmissão, o cara fica surpreso com a quantidade de espectadores, pois no momento que iniciou a transmissão 1000 pessoas entraram.
começaram. Ju-Yuk, vendo a live do garoto, pensa que depois de quebrar a parede de 4.000 pessoas ao vivo ele poderia começar a fazer lives em tempo integral. Os espectadores ficam frustrados pois o protagonista estava quieto perguntando o que estava acontecendo. Sang-Hyun lembra que na colaboração com Jae-Mook pegaram 50.000 visualizações, o que significava que eles administravam bem e agora deveria fazer tudo sozinho. Então inicia a live cumprimentando seus espectadores, afirmando que iriam continuar jogando. O chat pergunta o porquê sua voz estava esquisita e questionam quando ele conseguiria uma câmera para mostrar seu rosto. No mesmo instante, Ju-Yuk manda uma mensagem mostrando um link para o garoto, que fica surpreso quando vê que fizeram uma propaganda dele. Porém, ele amava aquilo e Ju-Yuk fala para ele ligar a câmera. Ligando a Facecam, o chat avisa que ele deveria usar ela sempre nas lives. Então as doações começam a aparecer dizendo que o protagonista era muito bonito. Cortando para o garoto dentro do jogo, Emilia diz que ouviu sobre as habilidades do protagonista, afirmando que ele lidou facilmente com os goblins que os deram tanto trabalho. Sang-Hyun menciona que não fez tudo sozinho. Entretanto, a garota pega na mão dele dizendo que ouviu aquilo do próprio Capitão Roman e os espectadores ficam surpresos pois a garota estava muito próxima dele. Então Emilia fala que tinha mais uma missão para ele. O protagonista questiona se ela não deveria pedir ao capitão antes, mas Emilia menciona que desejava que ele fizesse aquela missão sozinho. Apontando para um castelo nas montanhas, a garota diz que ele deveria ir lá e matar o Lorde que comanda aquela fortaleza. Isso deixa o protagonista totalmente assustado, perguntando se ele deixava o castelo frequentemente. Mas a garota fala que não e que ele deve se infiltrar lá discretamente. Os espectadores ficam surpresos, pois ela tinha praticamente o mandado para morrer. A garota abre um sorriso dizendo que ele definitivamente conseguiria fazer aquilo. O sistema pergunta se ele aceitaria a missão, deixando o garoto pensativo. Voltando para o outro cara, ele pensa que já jogou aquele jogo e esse arco era impossível de completar, pois ele teria que subir cada parede. Além de que a inteligência artificial era muito avançada. Entretanto, tinha algo pior ainda. O Lorde do castelo, que estava armado da cabeça aos pés. Fora que era o pior oponente para quem usa um arco. Dizendo que Almon era realmente bonito e habilidoso, porém aquilo não era o suficiente para aquela indústria. Em seguida, o garoto aceita a missão, deixando seus espectadores surpresos por ter aceitado. Sang-Hyun pensa que tinha uma ideia, mencionando que se o jogo era realmente realista, os castelos medievais não seriam tão gigantes e provavelmente não haveria mais de 50 pessoas. Ele fica se perguntando o porquê ela daria a ordem para matar alguém. E embora ela apenas seja um personagem do jogo, a garota não parecia ser o tipo de pessoa que faria aquilo. O protagonista pergunta se a pessoa do castelo fez algo de errado. A garota menciona que ele estava fazendo as pessoas de escravos, além de emprestar dinheiro e cobrar altos juros para colocá-las em dívida. E eventualmente as transformavam em escravos, incluindo mulheres e crianças. Mencionando que se o Lorde morresse, sua família poderia cuidar deles e questiona se aquilo respondia sua pergunta. O garoto responde que sim e vai em direção ao castelo. Um tempo depois, o protagonista estava observando o castelo, perguntando se o jogo detectava ele falando consigo mesmo. Porém, ele fala que o realismo era importante naquele jogo, indo em direção ao castelo. Seus espectadores ficam surpresos com a movimentação do protagonista e o garoto fala que também percebeu uma mudança, pois foi graças ao seu treinamento. Observando os inimigos, o protagonista pensa que chegou até ali, mas não sabia como iria continuar. Percebendo que tinha apenas 2 guardas, mas se atacasse sem cuidado, o outro chamaria reforços. A melhor opção é matar eles em silêncio. Entretanto, o protagonista não estava confiante, a não ser se usasse o arco. Porém, um espectador fala que não daria certo, pois ele seria pego, e questiona como ele mataria 2 ao mesmo tempo. No mesmo instante, Sang-Hyun tem uma ideia. Mirando a flecha para cima, o chat pergunta o que ele estava fazendo. Olhando para cima, o protagonista pensa que primeiro iria apontar para o cara da esquerda. Então atira a flecha, acertando os 2 ao mesmo tempo, deixando seu chat incrédulo com o que tinha acontecido. No mesmo instante, o garoto recebe uma doação dizendo que nem mesmo os desenvolvedores do jogo acreditariam naquilo. Voltando para o cara aleatório, ele pensa que não esperava por isso, afirmando que trabalhou em inúmeras empresas e viu muitos jogadores, entretanto nunca viu ninguém igual ele. No mesmo momento, ele recebe uma ligação. A pessoa da ligação sugere marcar uma reunião no outro dia, dizendo que enviaria os detalhes do streamer. Voltando para o protagonista, que já tinha subido na torre mesmo assim, pensa que aquilo era realmente difícil, afirmando que o jogo era um inferno exceto na parte do arco. Mas o chat fala que aquela que era a parte mais difícil, perguntando se ele praticou antes de ir para lá. O garoto confirma dizendo que praticou na maior dificuldade, fora que repetiu várias vezes. Então Sang-Hyun sugere tirar os corpos daquele lugar. No mesmo instante, um dos guardas se aproxima, perguntando o que tinha acontecido com os guardas que estavam naquele lugar. Entretanto, ele não esperava que o protagonista estivesse mirando nele. Derrotando o guarda, o chat fala que aquela emboscada foi incrível. Então esconde os corpos em um canto, porém um dos espectadores fala que a partir dali ficaria mais difícil
difícil pois teriam mais inimigos. Sang-Hyun fala que ele estava certo perguntando o que ele deveria fazer agora. Vestindo a roupa do guarda, o garoto pensa que aquilo era mais desconfortável do que ele pensava. Entrando em uma casa, Sang-Hyun pensa que aquele deveria ser o armário, supondo que ali deveria ter mais flechas. Porém, um dos guardas percebe o garoto perguntando o que ele estava fazendo. No mesmo instante, o guarda leva uma flecha na cabeça, deixando os espectadores surpresos. Então outro guarda aparece e o chat diz que ele foi localizado. Sang-Hyun pensa que aquilo era nostálgico, pois lembrava quando ele competia com as pessoas. Naquele momento, o protagonista não ouvia nada, pois estava totalmente concentrado em seu alvo. E a partir dali as coisas ficaram mais fáceis, porque simplesmente era acertar ou errar. Aquele era o único resultado que tinha naquele mundo. Atravessando uma bifurcação tão extrema na estrada definitivamente o tornou mais forte. Enquanto corria, o chat fala que ele estava fazendo muito barulho, porém o garoto não percebe, pois estava muito concentrado. No mesmo instante, um guarda percebe o protagonista. Então Sang-Hyun acerta uma flecha no pé do cara, deixando o chat surpreso por ter errado uma flecha. Entretanto, aquele era o plano do garoto. Pegando distância dos guardas, ele mira novamente neles, acertando a cabeça de todos. Sang-Hyun pensa que tudo estava feito, então deveria entrar no castelo. Enquanto entra no castelo, os guardas o percebem e chamam reforços. Neste instante, Sang-Hyun estava completamente cercado e os espectadores perguntam o que ele faria. Então os guardas começam a ir para cima dele, mas Sang-Hyun dispara flechas um por um e no mesmo momento o sistema informa que ele recebeu uma nova habilidade. Sang-Hyun já começa a usar a nova habilidade, pegando muitas flechas de uma vez, acertando vários guardas consecutivos. Os guardas ficam confusos perguntando o que estava acontecendo, pois todos os tiros foram na cabeça. Desesperados, eles chamam o protagonista de monstro e mandam todos correrem. Entretanto, quando o guarda olha para trás, Sang-Hyun já estava atrás dele, acertando os guardas restantes. Seus espectadores ficam surpresos com o que o garoto tinha feito e começam a doar para ele. Sang-Hyun pensa que as doações começaram a chegar, se perguntando se sua live estava indo bem. Então agora ele deveria matar o Lorde. Abrindo a porta, o protagonista fica diante do chefe. Ele questiona se aquele era o Lorde, pois pensava que era um gordo, mas definitivamente ele parecia um chefe. No mesmo momento, o chefe joga sua espada no garoto, perguntando se ele estava sozinho. Mirando sua flecha no boss, Sang-Hyun pensa que ele tinha uma força incrível para poder jogar sua espada daquela distância. Porém, o garoto fica surpreso, pois aquela armadura era impecável. Então o chefe chama seus guardas, que também tinham armaduras que cobriam seus corpos. Sang-Hyun pensa que a espada do chefe ajudaria, mas pergunta se seria um bom momento para testar uma nova arma. Mas ele fala que não seria uma boa ideia, pois já jogou o jogo o suficiente para saber. Cada jogo tem sua maneira de completar as missões. Sang-Hyun observa atentamente os guardas, então percebe algo. No mesmo instante, um dos guardas ataca o garoto, mas ele desvia, acertando uma flecha que remove o capacete do cara. Então começa a remover os capacetes de todos enquanto desviava dos ataques. Quando a cabeça de todos os guardas estavam expostas, Sang-Hyun atira novamente, derrotando-os em instantes. Um tempo depois, o protagonista termina de derrota todos os guardas, onde faltava apenas o chefe. Então o boss se levanta e vai em direção ao garoto, que pensa que as 3 condições de tiro na cabeça foram cumpridas e agora só deveria verificar. Observando sua mão, uma aura começa a sair. Então o sistema informa que a habilidade tiro consecutivo foi ativada. Essa habilidade dá mais flechas a ele. Então o chefe pergunta se ele queria o matar apenas com um arco e flecha, mas o protagonista fala que encontrou uma maneira. Atirando uma flecha no peito do chefe, ele pergunta se o garoto ainda não tinha entendido, dizendo que aquilo era inútil, dizendo que iria moer o protagonista por fazer uma confusão em seu castelo, mas no mesmo instante recebe mais uma flecha no mesmo lugar. O chefe fica confuso perguntando o que ele estava fazendo. Então começa a receber várias flechas, perguntando ao protagonista se ele achava que aquilo faria efeito. Concentrado, Sang-Hyun pensa que deveria ir mais rápido, percebendo que a armadura começou a se desgastar. No mesmo instante, o chefe começa a avançar para cima do garoto. Sang-Hyun pensa que aquilo ainda não era o suficiente, acertando uma flecha novamente no mesmo lugar, porém daquela vez deu certo e tirou uma lasca da armadura. O boss pergunta como ele fez isso, porém ele não esperava o que estava por vir, recebendo uma flecha diretamente no peito, deixando todos os espectadores surpresos, pois o protagonista conseguiu derrotar um chefe apenas com um arco e flecha. Todo o seu treinamento de alta dificuldade e todo o seu calendário, tudo isso valeu a pena. Sang-Hyun agradece pelas doações e pergunta o que era essa coisa de ser um aliado que um de seus doadores disse. O garoto fala que não contou, mas parece que atirou 40 vezes e o chat fala que ele agora era realmente um streamer. Já que terminaram tudo, o garoto sugere ir ver o rosto da Emília. Entretanto, ele recebe uma doação de 300 mil dizendo que ele era muito legal. Cortando para uma garota em um metrô, ela pensa que aquelas pessoas eram muito irritantes, perguntando por quanto tempo seria levada assim. E em vez de ir abraçando aquela onda, ela apenas poderia cair no vazio. Entrando em sua casa, a garota percebe que a live do protagonista já tinha começado. Mesmo que no começo só tivesse o assistindo por causa de seu nome,
agora essa é a sua única alegria. Vendo a missão que o garoto estava, ela pergunta como ele faria aquilo. Mas fica surpresa, pois ele realmente tinha aceitado e estava disposto a concluí-la. Quando ela vê que Sang-hyun conseguiu completar essa missão, a garota fica admirada, pois ele realmente tinha limpado o castelo. E se pergunta se realmente deveria doar para ele. Enquanto doava 100 mil, ela escreve sua mensagem. Porém, ela pensa que deveria colocar mais dinheiro, afirmando que não queria perder para ninguém nas doações, dizendo que gastou muito dinheiro, porém era pela sua felicidade. Vendo a doação, a garota fica feliz, pois o protagonista lembrava dela, perguntando qual reação ele faria para ela. Sang-hyun fica pensativo, questionando qual reação poderia fazer. No mesmo instante, ele dá um mortal para trás. Um tempo depois, Sang-hyun encerra a live pensando que se não se desconectasse naquele momento iria morrer, enquanto fica feliz que ganhou 300 mil. Lembrando que aquela foi a mesma doadora que doou milhões na colaboração com Jae-mook, perguntando o que essas pessoas fazem da vida. Ficando preocupado, pois pensa que eram apenas jovens que doam uma quantia tão grande para as streamers. Voltando para a garota, ela fala que a transmissão foi muito divertida, dizendo que deveria fazer um clipe daquilo. Observando o clipe, ela se pergunta qual música poderia usar, pensando que o conteúdo daquele dia foi incrível e uma história excelente no visual, mencionando que ele jogou melhor do que antes, afirmando que como ele continua crescendo, ela continuaria se esforçando para melhorar as edições. Contente, dizendo que o próximo clipe seria épico. Voltando para o protagonista, que estava atendendo uma ligação de Ju-hyuk. Sang-hyun pergunta por que ele tinha o ligado tão cedo e seu amigo avisa que eles tinham um problema, perguntando se ele lembrava daquela pessoa que fez a montagem daquele vídeo, mencionando que a conta dela na verdade era privada. O protagonista pergunta o que eles deveriam fazer agora e Ju-hyuk sugere mencionar eles quando doar da próxima vez. Entretanto, Sang-hyun não queria daquela maneira. Então pergunta se deveriam esperar mesmo que seja demorado e o protagonista concorda. Olhando para seu celular, Sang-hyun pensa que quando você está cheio de pensamentos, a melhor maneira de acabar com aquilo era limpando a casa. O garoto pensa que todo dia sobe e desce as escadas, afirmando que aquilo era muito cansativo. Porém, ele se recompõe falando que aquilo era um treinamento, pois tudo é difícil até se tornar familiar. Então, quando o garoto estava descendo as escadas, uma pessoa abre a porta na cara dele. Com o protagonista machucado, a garota pede desculpas, perguntando se ele estava bem. Sang-hyun fala que estava bem, mas a menina, observando o protagonista, fica surpresa quando vê quem era. O garoto fica confuso, perguntando se ela estava bem, dizendo que iria embora. Um tempo depois, Sang-hyun joga o lixo fora, dizendo que suar faz ele se sentir bem, e no mesmo instante recebe uma ligação. Ju-hyuk liga novamente, dizendo para ver um novo vídeo daquela pessoa, pois estava incrível. O vídeo tinha acabado de ser postado e já tinha mais de 3 mil visualizações, mencionando que ele estava marcado como tendência na categoria de games na 78ª colocação. Ju-hyuk avisa que deixou um comentário assim que o vídeo foi lançado, dizendo que era só esperar ela responder agora. No mesmo instante, alguém chama o garoto. Observando a garota, ele percebe que era a mesma pessoa de antes. Sang-hyun pergunta se tinha esquecido alguma coisa, mas a garota diz que não era aquilo. Envergonhada, ela pergunta se poderia ter um autógrafo do protagonista, deixando o garoto confuso, pensando se ela poderia ser uma fã dele. Surpreso, pois nem era famoso e mesmo assim encontrou uma fã perto de sua casa. O garoto fala que iria fazer um autógrafo e pergunta qual era o nome dela, mas descobre que ela era a pessoa que o protagonista mais queria se encontrar. Um tempo depois, o protagonista estava em uma cafeteria. O amigo do protagonista pergunta à garota se já tinha se envolvido em trabalhos com vídeos antes e ela diz que sim, pois era seu trabalho e hobby. Ju-hyuk diz que aquilo era incrível, pois ela trabalhava com seu hobby, mencionando que eles estavam a procurando por todo aquele tempo e nunca esperou que a encontrasse daquela maneira. Jia pergunta se poderia saber por que eles estavam a procurando, porém o cara fala que não era nada demais, colocando alguns papéis na mesa e pedindo para que trabalhe com eles, mas isso deixa Sang-hyun surpreso, pois ele preparou tudo aquilo muito rápido. Percebendo a hesitação da garota, Ju-hyuk menciona que havia alguns problemas com a receita dos vídeos dela. Ele pensa que geralmente quando as pessoas começam a discutir sobre a colaboração, elas ficam curiosas sobre os lucros, porém aquela garota não mostrava nenhum sinal de interesse, afirmando que pensou que ela era apenas uma criança rica, porém ela doava para o protagonista apenas porque gostava dele, perguntando se os vídeos dela eram apenas por ser fã. Então o cara pensa em uma maneira de contratá-la, dizendo que o protagonista precisava da ajuda dela para editar seus vídeos. Sang-hyun pergunta o que ele estava falando, mas Ju-hyuk sussurra falando para ele esperar. A garota fica envergonhada, perguntando se ele realmente precisava deixar um like no vídeo para ajudar o bueiro a trazer a próxima parte. Ativa o sininho para receber a notificação. Tchau!